Paz do Senhor, irmãos. Vamos lá, continuando nossa leitura. Livro de 2 Crônicas, hoje os capítulos 16, 17 e 18. Amém? Vamos lá? No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou prata e ouro do templo do palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem: Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e Abel-Maim, e todas as cidades e armazém do território de Naphtali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá, e eles levaram dali as pedras e as madeiras que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Geba e de Mispa. Por esse tempo, o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá e disse: O Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, e por isso o rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerras e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e ele deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura, e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar, na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfume e de várias especiarias que tinham sido preparadas com muita arte, e colocaram o corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele. Capítulo 17. Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. Em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel, o Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus, e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postos da deusa Aserá, que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá: Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Netanael e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jorão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes de prata para Josafá, como imposto, e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes.
Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades-armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes e experimentados. Esta é a lista dos oficiais, de acordo com o grupo de famílias que eles comandavam. Adna era o comandante das tropas das famílias de Judá e comandava 300.000 soldados. Em seguida, vinha Joanã, que comandava 280.000 homens, e depois vinha Amazias, filho de Zicre, que comandava 200.000 homens. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus, o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Eliada, um oficial valente. Ele comandava 200.000 homens armados de escudos, arcos e flechas. Finalmente, vinha Josabade, que comandava 180.000 homens armados. Todos esses a serviço de Josafá, em Jerusalém. Além desses, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Capítulo 18. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar touros e muitas ovelhas. Ele procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote e Gileade. Ele perguntou a Josafá: "Você vai comigo atacar Ramote?" Josafá respondeu: "Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. Assim, também os meus soldados. Iremos lutar junto com você, mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor." Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: "Devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Eles responderam: "Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória." Mas Josafá perguntou: "Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele?" Acabe respondeu: "Existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim." "Não fale desse jeito", disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto do portão de entrada de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quinana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: "O que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente." E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: "Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória." Enquanto isso, o oficial tinha ido buscar Micaías, disse a ele: "Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo." Porém, Micaías respondeu: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que Deus mandar." Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: "Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Micaías respondeu: "Ataquem, pois vencerão. Deus lhes dará a vitória." Mas Acabe disse: "Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso?" Micaías respondeu: "Veja, o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelha sem pastor. E o Senhor Deus diz: esses homens não têm chefe. Que eles voltem para casa em paz." Então Acabe disse a Josafá: "Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim." Micaías continuou: "Agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda." Ele perguntou: "Quem enganará Acabe, para que ele vá a Ramote e seja morto lá?" Alguns anjos disseram uma coisa, e outros disseram outra. Até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: "Eu enganarei Acabe." O Senhor perguntou como, e o espírito respondeu: "Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras." Então o Senhor ordenou: "Vá e engane Acabe. Você conseguirá." E Micaías terminou dizendo a Acabe: "O Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos esses seus profetas mentissem? Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei.
Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um de seus oficiais: Prenda Micaías e leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui, deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim, o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Gileabe. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você usa as suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou, e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que ele não era ele, o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe, entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até a tarde, ao pôr do sol. Ele morreu. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo para continuarmos firmes na nossa leitura. E que você possa estar aqui me acompanhando amanhã. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.